Essa é a grande contratação do Atlético para 2027. Roda a vinheta que está começando o Tempo de Galo número 12. Fala, turma, um abraço para você que está chegando aqui no Tempo de Galo número 12. E você já sabe, né? Tempo de Galo todo fim de semana, um recado, um tete a tete aqui com você, torcedor do Galo, com você, torcedora. Mas para isso, para a gente fortalecer esse nosso trabalho, para os nossos vídeos ficarem mais interessantes, para a gente continuar com os assuntos em dia, é muito importante a sua participação. E como é que ela acontece? Muito fácil. Só você inscrever-se no canal de O Tempo Esportes, deixar o like neste vídeo, deixar o seu comentário, apertar a opção de Hypass aparecer aí para você, para que a gente chegue cada vez mais a atleticanos e atleticanas. Enfim, a sua participação é muito bem-vinda e é necessária. É para você que nós fazemos tudo isso aqui, ó. Então, mais uma vez, eu conto com a sua participação. Fechou? Vambora! A grande contratação do Atlético para 2027 é um centroavante. E aí você pode estar se perguntando já de antemão duas coisas, né? A primeira delas é, o Atlético não tem centroavante, Colombo? Ter até tem, mas já a gente analisa cada um dos cenários, digamos assim. E a outra pergunta que você pode estar se fazendo é o seguinte, Colombo, mas você está dizendo que é uma grande contratação só para o ano que vem. Por quê? Bom, todo mundo sabe, a janela está aberta, vai até setembro, mas de nada adianta a gente confabular, a gente tentar esmiuçar demais uma situação que, a bem da verdade, neste momento não vai acontecer. Então, primeiro a informação, depois a opinião. O Atlético não vai atrás de um centroavante neste momento. Até trouxe na janela, é o Thiago Borbas. E aí há alguns problemas para a gente discutir em relação à contratação do uruguaio, mas primeiro a informação para que você não seja iludido, o Atlético não vai mais em busca de um camisa 9, já fez esse movimento no mercado, é o que o clube entende que pode fazer para a posição, então não adianta a gente especular, a gente projetar demais algo que não vai acontecer. Já estou pensando na temporada que vem, tem muita coisa pela frente nesta temporada, mas eu vou te explicar porque é que eu quero, e tenho certeza que você também, você vai se convencer, porque é que você também, torcedor do Galo, merece um centroavante de peso em 2027. Vamos começar então diante das peças que a gente tem no elenco, né? O Casierra. Você pode estar se perguntando e já deixando a sua bronca aí, e eu entendo ela, que é a seguinte, Colombo, mas já vai queimar o Casierra? O Casierra para você já não serve? É carta fora do baralho? Eu não entendo assim. Eu vou deixar no card aqui para você e você vai ver vídeos em que eu elogio o Casierra e elogio uma virtude muito grande que ele tem, que é saber jogar fora da área, que é saber fazer o pivô para jogadas em transição, que é sempre acertar um bom passe. Esse vídeo que eu vou deixar aqui para você resume tudo o que eu penso sobre um Casierra. Um excelente jogador, um jogador inteligente, que consegue muito se dar bem na posse de bola, no jogo um pouco mais apoiado, consegue se associar, fazer tabelas, mas aqui a gente está tratando de 9, de um grande finalizador. E não me parece, sinceramente, o caso do Casierra. O tempo vai passando e vai dando razão a colocações polêmicas que deram o que falar, mas que neste momento dá pra gente enxergar como verdade. A primeira delas, quando o Sampaoli resumiu o Casierra a um segundo punta. Eu estava lá na entrevista coletiva sobre o Casierra, né? Quando ele foi perguntado, aí o Sampaoli vira e fala assim, não dessa forma, evidentemente, mas fala, o Casierra para mim é um segundo punta. Eu não sei como é que ele chega fisicamente, a época tinha acabado de chegar, e a gente na sala de imprensa olhando um para o outro, né? Os repórteres que cobrem o Atlético e a gente tentando confirmar, o Sampaoli de fato diz que o Casierra é um segundo punta, ou seja, um segundo atacante? Sim, ele disse isso. E o tempo tem dado um pouco de razão para o Sampaoli. A gente vê um Casierra que faz tudo isso que eu falei, que apoia jogadas, faz associações, escora bem, mas na hora de finalizar mesmo, ele não tem se destacado por isso no Atlético. E você quer uma prova disso também com o atual comandante? Eduardo Domingues chegou a dizer em uma entrevista coletiva, claro, valorizou o Casierra, citou as boas atribuições que tem o jogador, mas disse em um determinado momento que ele precisava convencer o Casierra a jogar um pouco mais próximo do gol. Juntem as duas declarações.
O Sampaoli dizendo que o Cassierra é o segundo ponta e o Eduardo Domingues dizendo que precisava convencer e o Cassierra precisava ser um pouco mais convencido de jogar próximo do gol. Tá muito claro que o Cassierra é um bom jogador, que tem utilidade, que pode sobretudo funcionar perto de outro grande goleador, mas ele por si só não é esse cara, não é de fato o dono da camisa 9. Pode até vestir, mas para o modelo que joga o Domingues, muitas vezes procurando cruzamento, e aí? O Cassierra se destaca na bola aérea? Também não. Então, apesar de vestir a 9, eu entendo que o Cassierra tem até utilidade no elenco do Atlético, mas em outra função, não esta que ele está exercendo. E nessa semana, nos últimos 2 jogos, deu o que falar, né? O Reinier, e aqui eu vou dar uma colher de chá pro Reinier, tá? Eu vou tirar todo o extracampo, tudo que aconteceu. Eu não vou nem trazer à memória novamente o episódio em que ele se envolveu com o torcedor na Arena MRV, porque aqui hoje, a gente vai analisar peça por peça, taticamente e tecnicamente falando. Se o Cassierra não está convencido que é esse 9, o Reinier é. Eu acho que não, né? E tá muito clara a resposta. O Reinier tem jogado porque, na minha visão, a interpretação que eu faço é que o mais importante o Cassierra não tem feito, que é o gol. O Reinier entra contra o Remo, deixa o dele. No jogo contra o Bragantino, que abriu a eliminatória da fase da Copa Sul-Americana, não fez nada, né? Não acrescentou muito. E o Reinier, assim como o Cassierra, a diferença está no seguinte: se o Cassierra joga distante da área, o Reinier joga muito distante da área. Nunca foi um pivô, nunca foi uma referência, nunca foi um camisa 9. E tem os mesmos defeitos e a mesma falta de atribuições para um bom centroavante. Não se destaca no jogo aéreo, não se destaca ali para pegar rebotes. O posicionamento dentro da pequena área não é o mais forte do Reinier. Então, ainda que eu dê essa colher de chá, a gente tem uma clara demonstração, né, que o Domingues pode ficar variando entre essas duas peças, mas elas, na conjuntura, vão entregar algo muito parecido. Um bom jogo de associação, troca de passes, podem funcionar melhor com outros atacantes, mas se couber a eles a responsabilidade de colocar essa bola para dentro do gol, muito dificilmente eles vão corresponder. Porque é uma questão de característica. Nenhum dos dois, nem Cassierra, nem Reinier, pode alternar à vontade. Dificilmente, não vou falar nunca, mas dificilmente eles vão suprir o que falta no Atlético, um grande finalizador. E isso que eu tô falando aqui não é um grande segredo não, tá? Tanto é que a diretoria do Atlético se movimentou e dentro das suas possibilidades, dentro do que pôde fazer, dentro do que pôde gastar, a gente sabe a contratação escolhida foi o Thiago Borbas. Thiago Borbas, novo, deixou alguns golzinhos no Bragantino, se destacou lá atrás na sua Liga Nacional no Uruguai, sendo artilheiro do campeonato, mas a gente sabe que para o atual momento do Atlético é pouco. Eu não acho que é uma aposta de todo ruim. O problema é, vai crescer sobre o Thiago Borbas uma pressão que é de todo o elenco, de ter um grande finalizador, de ter um chefe nesse sentido, de ter um cara de hierarquia. Esse é o problema da contratação do Borbas neste contexto. Se fosse para ele ser o reserva imediato de alguém que estivesse regulando, que fosse o artilheiro do Atlético na temporada, que estivesse à frente dos demais nesse quesito, não era um problema para o Borbas, né? Ele poderia ser essa sombra, esse substituto, quando esse cara está suspenso, quando esse cara tomou 3 cartões amarelos em sequência, quando esse cara sofreu uma pequena lesão, joga o Borbas, tenta manter a característica, né? Tenta manter o cara bom no pivô, o bom no jogo aéreo, mas não é o caso, né? Então, assim, o Borbas tem contrato até o final do ano. Já é uma tarefa difícil por si só mostrar serviço, sendo que ele não chega na condição de titular. Se fosse, era uma coisa, teria sequência. Mas o que a gente viu do Borbas até o momento? Ganhando alguns minutos contra o Remo, nos 2 jogos contra o Juventude, que o Atlético precisava ganhar e precisava até o finalzinho, porque na Arena ficou 0-0 e em Caxias do Sul só fez o gol no último segundo da partida, o jogo pedia ou não pedia um Thiago Borbas? E o Domingues não colocou o jogador. E não colocou por quê? Por uma questão física. Mas que questão física é essa que o jogador viaja? Então, o problema do Borbas é uma aposta que é ok, é uma aposta que é válida, mas se ele tivesse realmente a condição de ser sombra. A grande confusão na contratação do Borbas, para mim, mora aí.
Ele, em tese, tem um perfil, tem uma idade, tem uma trajetória recente para ser reserva. Mas nas circunstâncias atuais, o momento pede o jogador das características que ele tem, mas que não tem conseguido entregar. Não foi feliz na sua passagem pela Espanha no Real Oviedo, já há algum tempo não balança as redes, então, ao invés de o nome do Borbas tranquilizar a torcida no quesito gol, ela preocupa, porque afinal de contas, o Borbas, centroavante, um pouco mais referência, um pouco mais de área, um pouco mais próximo do gol do que o Casierra e do que o Renier, o Borbas não tem um histórico positivo recente, o que aumenta a preocupação de qualquer atleticano. É pouco tempo para provar e as circunstâncias hoje, tomara que eu esteja enganado em dezembro, mas hoje não são favoráveis. E nessa temporada, o Atlético apostou na composição de elenco que o Cauã Soares, centroavante formado nas categorias de base do Atlético, poderia fazer parte dessa composição. Muita gente sentiu a ausência do Cauã, nessa de nem o Casierra, nem o Renier fazerem gols, balançarem as redes. Muitos torcedores pedem o garoto e aí eu trago uma informação bônus aqui para a gente discutir em relação ao Cauã. Eu não vou nem perder muito tempo imaginando o que ele pode ser, porque a gente viu pouquíssimo do jogador vindo das categorias de base do Atlético. Então o que eu tenho de informação? O Atlético não joga a toalha por completo pelo Cauã, apesar de ele perder espaço e não ter sido relacionado nos últimos jogos. O Atlético tenta fazer uma espécie de correção, uma espécie de trabalho de entre-safra com o Cauã. Por quê? Porque é um garoto que foi revelado nas categorias de base, foi alçado ao elenco profissional, mas o Atlético identificou, ou o Domingues identificou, essa precisão da informação eu não tenho, de que o atleta não está 100% pronto. Voltar para a base, nesse momento ele não vai. Ele faz parte dos planos para o profissional, mas ele precisa de ajustes, precisa de correção, precisa, quem sabe, de ganhar um pouco mais de força física. E hoje, a informação que eu obtive é que o Atlético tenta fazer esse trabalho de recuperação e, inclusive, tem profissionais dentro do clube, especialistas nesse processo de, vamos chamar de transição, embora não seja a palavra correta, tá? Mas desse alicerce aí entre a base e o profissional, aquele último salto, né? Que precisa o jogador vindo das categorias de base do Atlético. De qualquer maneira, não está pronto. Não é nos próximos jogos decisivos aí de Copas, de Campeonato Brasileiro, vem aí o rival pela frente, que o Cauã Soares vai ser utilizado. Então, não dá pra gente contar com o Cauã neste momento. Num futuro próximo pode até acontecer. Mas é mais um jogador que está no elenco, que faz parte, que está nos planos, e eu sei que não é culpa do garoto, tá? Mas no frigir dos ovos o negócio é o seguinte, é mais um que está na função e não resolve o problema. Então é isso, né, turma? Eu acho que eu reuni aqui para vocês, nome a nome, análise por análise, argumentos convincentes para que a diretoria do Atlético já pense em 2027. Tem que pensar nesse ano, tem muita coisa importante, é uma falha, né, e ninguém poderia prever que o Casierra daria tão errado ou que seria aí um jogador distante do que o Atlético precisa. Aqui não tem profeta do acontecido, né? Mas é uma situação que o Atlético precisa melhorar, precisa corrigir para a temporada que vem, e eu espero de verdade que o atleticano tenha bons motivos para comemorar uma contratação dessa na temporada que vem. Porque, afinal de contas, um time que historicamente já teve Reinaldo, Dadá, Tardelli, Jô, Guilherme, Lucas Prato, não pode passar muito tempo sem ter um homem-gol. Esse cara decide campeonatos, esse cara traz taças, e é isso que o atleticano quer. Fechou, turma? Obrigado pela companhia. O Tempo de Galo volta na semana que vem, no episódio número 13, e 13 é Galo. Um abraço.